Bom dia, boa tarde já agora, né? Muito obrigado. É uma alegria continuar a programação da Flip, após a mesa Zé Kleber, que foi agora há pouco, com a primeira mesa literária da nossa programação. Essa mesa está sendo transmitida pela internet, assim como todas as outras. Então, é sempre bom avisar os amigos que estiverem fora de Paraty, que eles podem assistir o que quiserem da programação da Flip. A nossa mesa reúne 3 queridos autores que gravitam em torno da prosa e da poesia e vão ter a mediação do Miguel Conde, que eu tenho a alegria de estar aqui ao meu lado, é o curador da edição 2013. Essa mesa tem o apoio da Oi. E é isso aí, vamos lá. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Bom dia a todos. Bem-vindos à segunda mesa dessa quinta-feira aqui na Flip. Bem-vindos também, Gregório, Eliane, Charles. Essa mesa reúne 3 autores de gerações diferentes e que se tornaram conhecidos também exercendo atividades diferentes, né? Um poeta, uma jornalista e um comediante. Quando a gente olha um pouco mais de perto, no entanto, a gente encontra na obra e na trajetória de cada um deles várias coisas que não cabem muito bem nessas classificações. Na verdade, é justamente na diversidade daquilo que eles produzem que talvez estejam os pontos de contato entre eles. E o título dessa mesa ele já indica uma certa dificuldade de enquadrar o que eles 3 fazem num rótulo muito estreito. Esse título, Poesia e Prosa, ele sugere uma aproximação entre coisas tidas como opostas, justamente o prosaico e o poético, ou o habitual e o inesperado, o corriqueiro e o extraordinário. E isso se vê muito claramente na obra de todos eles, por exemplo, num título como Creme de Lua, o título do segundo livro do Charles, ou num poema em que o Gregório fala de uma noite escura como um brownie, ou ainda numa reportagem, quando a Eliane faz uma reportagem de balanço do governo Lula, em que, mais do que grandes marcos econômicos ou políticos, ela se concentra basicamente nas mudanças ocorridas ao longo dos anos na vida de uma família de classe média baixa da periferia de São Paulo. Essa aproximação, no entanto, ela pode ser pensada também num outro sentido, no sentido existencial mesmo, como uma aproximação entre vida e arte. Ser um poeta marginal, como Charles foi, ou talvez ainda seja, ele pode esclarecer isso depois para a gente, não era só fazer versos, mas era também viver de maneira não convencional, desmistificar, de certa maneira, a própria figura do poeta. O Gregório, por sua vez, ele diz numa entrevista recente que escreve poesia porque isso ajuda a viver e que a poesia tem que fazer parte da vida, senão ela não serve para nada. E a Eliane, na abertura do novo livro dela, se diz movida pela questão de como cada um inventa a sua vida, como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa, como se estar vivo para a Eliane fosse já inventar uma história sobre si mesmo, né? E a própria vida fosse, assim, uma espécie de escrita. Então, pensando nessas várias possibilidades possíveis de compreensão desse tema, eu pedi a cada um deles que preparasse uma pequena fala inicial, dizendo como que eles acham que esse tema, poesia e prosa, se encaixa na obra deles. Queria lembrar que, desde já, vocês podem ir encaminhando perguntas para a mesa, nos papeizinhos, que vão ser depois entregues aqui. E eu começo, então, apresentando a Eliane Brum, que vai ser a primeira a falar. A Eliane é gaúcha, de Ijuí, nasceu em 66, é escritora, documentarista e jornalista. Ela começou a carreira na Zero Hora, jornal do Rio Grande do Sul, foi repórter especial e colunista da revista Época e hoje ela escreve no jornal É o País, jornal espanhol. Ela recebeu, por suas reportagens, os principais prêmios do jornalismo brasileiro
entre eles o Prêmio ESSO, também o Prêmio Vladimir Herzog, e recebeu também por seus livros e documentários diversos prêmios nacionais e internacionais. Entre eles o Prêmio Jabuti de Reportagem por A Vida que Ninguém Vê e o Açorianos de Melhor Livro por A Menina Quebrada. Em 2011, a Eliane lançou pela Leia o seu primeiro romance, Uma Duas, e agora ela está publicando também pela Leia o seu novo livro, um volume de memórias, intitulado Meus Desacontecimentos. Eliane, a palavra está com você, então. Obrigado. Boa tarde, então. Muito obrigada, né, ao Paulo Werneck, a toda a organização da Flip, ao Miguel, aos meus colegas aqui, né, o Gregório e o Charles. E muito obrigada a vocês, né, por terem vindo nos escutar. Eu acho que é sempre uma coisa tão grande alguém sair da sua casa e dar o seu tempo para ouvir a gente, né, para escutar a gente. Estou com o coração disparado, assim, frio na barriga. Então, vamos lá. A poesia, ela me alcançou primeiro pela palavra oral. Quando eu comecei minhas andanças de repórter, 26 anos atrás, eu percebi que as pessoas faziam literatura pela boca. E faziam literatura pela boca com várias línguas portuguesas. Como repórter, eu escolhi contar os não contados, aqueles à margem da palavra escrita. Então, eu posso dizer que eu aprendi poesia com analfabetos de vários Brasis, que me contavam suas vidas em prosa poética ou numa poesia de prosa. Eu nunca acreditei que ser repórter é arrancar alguma coisa de alguém. Eu sempre fui uma acolhedora daquilo que me davam, uma escutadeira. E era uma enormidade a forma como habitavam a língua, como se mostravam pela linguagem, se encarnavam pela palavra. Posso contar aqui centenas de exemplos, como, por exemplo, a Dorica, uma parteira indígena, uma caripuna de 96 anos, lá do Amapá, perto do Oiapoque. O português era a segunda língua da Dorica. E quando eu pedi para ela me explicar o que uma parteira fazia, ela, já cansada de aparar menino, com suas mãos escavadas como leitos de rio, disse assim: a parteira é chamada a povoar o mundo nas horas mortas da noite. Ou o menino, agora mesmo na Copa, quando o Brasil jogou contra o México em Fortaleza, esse menino de 15 anos, ele já era uma solidão. Esse menino que se agarrava nas gramas do abismo, jogando peladas de futebol na favela, me diz que o seu sonho é uma família sua, com 3 filhos. Um terá o nome do pai, mendigo. O outro, uma menina, terá o nome da mãe, viciada em crack. O outro, o terceiro, primogênito, terá o nome do capitão do time, que foi assassinado no dia do seu aniversário de 14 anos, pouco antes do início do campeonato. Esse menino chamado Vinícius, esse menino com nome de poeta, criou uma bola na linguagem. Com os nomes dos filhos, ele resgatou todas as suas perdas e fez um círculo perfeito, uma esfera fechada, sem faltas. Eu então brinco com ele. Brinco com o que não se pode brincar. Digo assim, meio besta, meio classe média. Não é cedo para ter família? E ele me fulmina em prosa poética. Cedo é não ter. Esse mesmo menino demorou quase 1 hora para começar a conversar comigo. Porque ele estava acuado e porque eu só descobri depois, ele estava com fome. Ele só falou comigo depois de devorar o primeiro pão. No segundo pão, ele me disse, um tanto penalizado, pela primeira vez me enxergando: você não entende muito bem o português, né? Eu era estrangeira para ele. E era uma verdade, eu não entendia muito bem o português dele. Eu não alcançava a fome dele.
Eu não dava conta da riqueza de um mundo, ou daquela favela de Fortaleza, que me era desconhecido também na linguagem. Ele então traduzia com paciência. E ao traduzir, se traduzia e me traduzia, ainda que o que faltasse, o indizível entre nós, era o que nos mantinha olhando um para o outro. Eu conto essa história porque o menino definiu a condição em que eu perambulo pelos vários Brasis e pelas várias línguas portuguesas, e também pelas minhas várias escritas. Eu só posso escutar como estrangeira. É nesse lugar que eu me coloco. Não uma turista, jamais uma turista, mas uma estrangeira, aquela que estranha para alcançar e ser alcançada, aquela que está e não está. Porque a falta do que não pode ser dito é um buraco a ser carregado. E é como estrangeira, uma estranha íntima, que eu também escrevo. Eu vivo um pouco entre mundos, estranhada e estranhando em todos eles. E muitas vezes me fazem demandas de identidade. O que afinal você é? Se eu soubesse o que sou, se eu coubesse numa escrita só, se eu tivesse uma só língua, eu já não seria. Então eu acho que eu estou entre a prosa e a poesia, em ambas e em nenhuma. Como leitora, eu sempre fui muito mais obcecada pela prosa. A poesia me chegou pela experiência da morte. Eu acompanhei numa reportagem os últimos 115 dias da vida de uma mulher com câncer incurável. Ela confiou em mim como nenhuma outra pessoa no mundo. Ela me deixou testemunhar o seu morrer e contar uma história que ela jamais leria. Quando eu me descobri naquela situação, no nosso primeiro encontro, na sala da casa dela, eu percebi o lugar impossível em que eu tinha me colocado. Eu queria que aquela reportagem acabasse o mais rápido possível, porque era brutal demais. E, ao mesmo tempo, eu queria que não acabasse nunca, porque o fim da reportagem era o fim da vida dela. E então, nesse abismo, eu fui salva pela poesia. Só a poesia dava conta daquela experiência. Comecei a ler poesia, buscar poesia, habitar a poesia. Nesse momento, ao confrontar a morte, e, portanto, ao confrontar a vida, a dela, mas também a minha, eu percebi que há certas realidades que só a ficção suporta. Há certas realidades que precisam ser inventadas para serem contadas. E então, eu escrevi o meu primeiro romance. Uma Duas é o nome dele, conta uma relação entre uma mãe e uma filha. Ou como uma filha se arranca do corpo simbólico da mãe, já que para uma filha é preciso mais de um parto. Quando eu terminei esse romance, em 2011, eu estava dilacerada pela experiência da ficção. Mas eu já tinha, na semana seguinte, uma viagem marcada com os Médicos Sem Fronteiras. Eu viajei para povoados da Bolívia, onde mais de 70% da população tem doença de Chagas. Pelo fato nada simples de que são invisíveis. O inseto que chamamos de barbeiro, eles chamam de vinchuca, que significa deixar-se cair. Naqueles povoados, a cada noite, centenas de vinchucas caem do teto sobre as pessoas. E de novo a poesia para dar conta do brutal. A Cristina, uma dessas camponesas que morreria 1 ano depois do nosso encontro, ela dizia assim: quando as vinchucas caem sobre nossos corpos, soam como folhas de milho ao vento. Nessa travessia, eu me conectei especialmente a uma menina de 11 anos chamada Sônia. A Sônia era uma menina linda, mas ela tinha olhos de velha. Quando se é repórter, a gente sabe que quando encontra uma criança com olhos de velha, é porque aconteceu um crime ali. A Sônia tinha olhos de velha porque convivia com a possibilidade de morrer dia após dia.
Não a certeza da morte, que é a condição humana, mas que nem eu, nem vocês lembramos dela cotidianamente, a não ser em situações limite. A Sônia respirava a morte, porque a morte respirava dentro dela. Quando eu fui me despedir dessa menina para voltar ao Brasil, ela me agarrou pelos 2 braços e me disse: não me deixe morrer. Eu senti que meus olhos batiam pelos cantos esburacados da casa, incapazes de encarar os dela. Meu pacto com as pessoas é o de que eu vou contar a história delas para o mundo. Eu vou transformar o silêncio em narrativa, em palavra escrita. Mas eu sabia que isso não seria suficiente para salvar a vida da Sônia. E ela sabia que eu sabia. Isso era 2011 e foi meu maior confronto com a impotência. Pela primeira vez eu paralisei. Passei semanas sem conseguir escrever, também não conseguia comer. Se escrever, contar a sua história não era suficiente para salvar a sua vida, então por que escrever? Eu tive de entender que escrever era o possível. E para sempre, desde sempre, o possível é pouco e muito ao mesmo tempo. Escrever, narrar, contar é o que eu posso fazer, ainda que sempre vá carregar essa insuficiência como um buraco. Ser faltante, ser em pedaços, é a condição humana e é também a nossa condição na linguagem. Nesse momento, eu já tinha escrito uma parte de meus desacontecimentos, mas a partir dessa experiência o livro mudou de rumo. Eu precisei resgatar ou reinventar a minha história com as palavras para entender como a palavra escrita me salvou. Me deu um corpo para viver e não um corpo para morrer. Para então descobrir de novo e de novo que a palavra não pode salvar. Que as palavras sempre serão insuficientes para dar conta da vida. Essa é a tragédia, essa é a graça. Dessa busca condenada ao fracasso que todos nós fazemos aqui. Mas ainda assim, de uma beleza tão pungente. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Gregório do Vivier. O Gregório nasceu em 86 no Rio de Janeiro. Embora hoje seja difícil de acreditar, uma criança tímida. Por causa disso foi fazer teatro e até onde dá para perceber, melhorou bastante os problemas de timidez. O Gregório é ator e roteirista com participações elogiadas em várias peças, filmes e programas de TV. E é também criador e uma das estrelas do maior fenômeno do humor brasileiro nos últimos anos, o Porta dos Fundos, com vídeos assistidos por milhões de pessoas na internet. Na verdade, eles completaram o primeiro bilhão de acessos recentemente. Além desse lado mais conhecido dele, o Gregório também é formado em letras pela PUC do Rio, e é autor de 2 livros de poesia. O primeiro deles, A Partir de Amanhã, Eu Juro que a Vida Vai Ser Agora, lançado em 2008 pela 7 Letras. E o segundo, Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, que a Companhia das Letras publicou no ano passado. A poesia do Gregório já recebeu elogios de vários leitores ilustres, como o Milor Fernandes, homenageado dessa Flip, Paulo Henriques Brito, Ferreira Goulart e Armando Freitas Filho. Além de poeta, ator, roteirista e comediante, o Gregório também se tornou recentemente colunista do jornal Folha de São Paulo. O Gregório, a bola é tua. Bom, para começar, é até difícil vir depois da Eliane. É meio humilhante, porque a Eliane, ele apresenta... Então, a Eliane está salvando o mundo, é uma pessoa que ganhou todos os prêmios de jornalismo, está ajudando populações ribeirinhas e está salvando todas as minorias do planeta. Gregório, ele tem um canal de humor no YouTube.
É uma vergonha, estou com vergonha de estar aqui depois de você. Não, de verdade, parabéns, Eliane, de verdade, eu sou muito seu fã. Bom, eu vou ler um trechinho do Milor para começar rapidinho, tá? Trechinho. Da peça Liberdade, Liberdade. Escreveu junto com Flávio Rangel, então na verdade é dele e do Flávio Rangel. E aqui, antes de continuar esse espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e cada um. Nesse momento agora, achamos fundamental que cada um de vocês tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que alguns tomem uma posição neutra, que fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada a sua posição, fique nela, ao longo de todo o espetáculo. Pois, companheiros, as cadeiras deste teatro rangem muito e ninguém ouve nada. Esse trecho da peça, que aliás era falado pelo Paulo Otran, da peça Liberdade, Liberdade, eu acho que fala muito bem desse lado político do Milor, que às vezes era atacado, né, por não ser político, teoricamente, ou por não ter sido preso. Foi atacado por não ter sido preso, né, o Milor, basicamente. E é um cara que, enfim, eu acho que é muito político e também muito poético, e equaciona muito bem essas duas coisas, né? Eu acho que a poesia do Milor tem muito humor, e o humor do Milor tem muita poesia, e eu acho que esse, para mim, é o grande barato dele, e é por isso que eu sou um Milor, sou um fanático mesmo, pelo Milor. É muito doido, eu queria pensar, trazer uma reflexão, que eu não sei a resposta, que sobre o humor, que é por que uma coisa tem graça, para começar, e depois, por que uma coisa perde a graça? Né? Porque é muito comum a gente ver humoristas perdendo a graça, envelhecendo, deixando de ser atuais. A gente vê o humor passando, estragando quase. Né? Por exemplo, no cinema mudo, Chaplin continua maravilhoso, mas tem uma quantidade enorme, né, de comediantes, de palhaços, no cinema mudo, que a gente vê que perdeu totalmente a graça. Era uma coisa de momento, o timing é outro, e você vê e é triste, porque você reconhece ali um cadáver, que é a graça. Né? A graça ali é definhada, mas ao mesmo tempo você não ri. E o Milor me dava esse medo de, será que um dia ele vai envelhecer, não é? Será que um dia o Milor, que eu acho o nosso maior humorista, vai perder a graça? E aí eu andei relendo tudo do Milor, até um pouco para cá também, e é impressionante como ele é atual, como esse texto que eu acabei de falar, né, nesse tempo de polaridade, de polarizações e tudo. E é impressionante como ele fala para a gente, para agora, e continua engraçado, sobretudo. E eu estava me perguntando por quê, e eu acho que, no fundo, tem muito a ver com a poesia. Porque o Milor, antes de ser humorista, talvez seja um poeta, não sei se antes ou ao mesmo tempo, mas o humor dele está cheio de poesia e cheio de humanidade. E é isso que eu acho muito bonito. O humor, hoje em dia, perdeu a humanidade, muitas vezes. Perdeu, e as pessoas confundem a liberdade com a galhofa, com a falta de educação, até assim. O humor virou uma provocação, muitas vezes irresponsável politicamente, e sem afeto, sem humanidade. E o Milor está sempre falando do humano, sempre. E eu acho que esse é o material do humor, o humano, o humor que dura. Né? Acho que essa talvez seja a diferença dos bons palhaços, como Chaplin, né? Como Buster Keaton. São os palhaços que antes do humor fazem drama, e o humor vem quase como uma consequência involuntária do drama. E eu acho que o Milor também fazia isso. Ele está fazendo graça, mas é uma graça permeada de verdade, de sentimento e de humanidade, né, sobretudo, de uma visão muito profunda do ser humano, da condição humana. Que, por isso que eu acho que o humor dele é tão enciclopédico, é muito legal, como ele fala de tudo. O Milor, ele quando você começa a gostar e a ler a obra, ele está em todos os momentos, ele é onipresente, ele está aqui agora, e você começa a lembrar, você fala um tema, e não importa qual seja, o Milor vai ter dito alguma coisa definitiva sobre isso. E eu acho que isso vem muito de um fato de que ele tinha um olhar puro, um olhar ingênuo, que é estranho, porque é nosso humor mais mordaz, nosso humorista mais mordaz, talvez, por um lado menos ingênuo, né? O mais cético, assim, o mais cínico também, por um lado, claro.
Mas, por outro lado, eu acho que tem na equação do humor do Milor, assim como talvez todo bom humor, junto com esse cinismo, uma humanidade muito profunda e até, como eu falei, uma ingenuidade, no sentido que o humor dele vem muito do olhar da criança, do olhar da, né, o Van Gogh, que é o alter ego dele, basicamente é uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez. É um cara que está tentando ver o mundo, que está vendo o mundo pela primeira vez e tentando entendê-lo. E acho que esse é o olhar do Milor, é o olhar do humorista, é o olhar do palhaço. Não é que dura, é o olhar de alguém que está ajudando a gente a entender o mundo, porque parece que está vendo ele pela primeira vez. E é também o olhar do poeta, né? E acho que nesse sentido, humor e poesia são a mesma coisa, no sentido que são basicamente, eu acho que olhares, você jogar um olhar não viciado, um olhar que não é o habitual, não é o costumeiro, sobre um assunto já amplamente debatido, sobre o qual as pessoas têm 1000 preconceitos. Então, você não vai ver o Milor, por exemplo, eu acho, talvez, tem uma obra muito vasta, talvez a gente ache no humor dele, piadas racistas, ou piadas velhas mesmo, piadas recicladas, né? Porque isso é uma coisa estranha do humor também. O humor trabalha muito com reciclagem, muito com repetição. Você vai ver hoje em dia na programação da televisão, é o mesmo sketch que tinha na programação da televisão dos anos 80, dos anos 70, e antes tinha na rádio, e antes da rádio tinha no teatro de revista, é o mesmo sketch, repetido e trocado. E não tem mal nisso, é uma tradição do humor. Mas não é esse o humor do Milor, né? Não é esse o humor que dura. O humor do Milor está bastante livre, na minha opinião, desse ranço, da repetição, da tradição, da perpetuação de preconceitos, e é um humor muito mais ligado à revelação de verdades escondidas, verdades que a gente não está acostumado a ouvir, e por isso que tem força, e, sobretudo, por isso que tem graça. Então, acho que se tem uma conclusão a qual talvez a gente possa chegar sobre esse assunto, e sobre o humor, e por que algo tem graça, e por que o Milor tem graça, e por que o Milor ainda tem graça e vai ter, talvez, para sempre, talvez venha do fato de que não é um humor de crítica social momentânea, nem tampouco é um humor de perpetuação de velhas piadas, de velhos preconceitos, e sim um humor revolucionário, no melhor sentido da palavra, no sentido que subverte as verdades estabelecidas e subverte tudo aquilo que a gente achava e sempre disseram para a gente que era natural, né? Então, basicamente, acho que essa é a tarefa do humor que o Milor faz magnificamente. Lembrar a gente que nada é natural e nada deve parecer natural. Acho que é isso. Obrigado, Gregório. A gente passa agora ao nosso terceiro autor, Charles Peixoto. Charles nasceu em 48, no Rio de Janeiro. Foi registrado ao nascer como Carlos Ronald de Carvalho, mas se batizou como Charles a publicar em 71 seu primeiro livro de poemas, Travessa Bertalha 11, lançado numa edição mimeografada de apenas 100 exemplares. O Charles foi um dos criadores da Nuvem Cigana, um coletivo de artistas que fazia apresentações misturando poesia, música e artes plásticas no Rio de Janeiro da época. Marcou muito a vida cultural da época e até hoje, na verdade, a gente vê desdobramentos da Nuvem Cigana na cena cultural do Rio. Ele se estabelece ao longo dos anos 70 como um dos principais nomes da chamada poesia marginal, mas na década seguinte ele tem uma espécie de trauma, que depois ele pode explicar melhor, ao lançar o seu quinto livro, Marmota Platônica, de 85. O livro encalha, né, e não se fala muito a respeito dele, e o Charles, então, fica um bom tempo sem publicar poesia. Na verdade, só em 2011, depois, portanto, de 26 anos, ele lança um novo livro, cedendo à pressão de amigos, leitores e críticos. Ele publica o Sessentopeia, e agora ele está publicando um novo livro, pela editora Sete Letras, Supertrampo, um livro que reúne, faz uma antologia das obras anteriores dele, com novos poemas.
Desde 81, o Charles é também roteirista da Rede Globo, trabalhou em programas como Armação Ilimitada e Malhação, e é um dos responsáveis pelo remake da novela O Rebu. Prometeu, inclusive, revelar o final aqui para a gente em primeira mão. Acho que não, né? Mas, Charles, então, está com você, por favor. Oi, gente, bom dia. Estou um pouco tenso aqui, porque essa multidão, assim, e enfrentar essa multidão careta de manhã, assim, é meio duro. Mas, enfim, eu queria começar logo agradecendo a todo mundo aqui da Flip, porque, de uma certa forma, eu estar aqui é um reconhecimento de um trabalho que a gente fez e que foi muito esculhambado durante muito tempo pelos críticos e, enfim, eruditos, dizendo que o que a gente fazia não era poesia, era literatura, ou seja, a gente estava amerdalhando o panteão da poesia brasileira, mais ou menos por aí. E, então, quer dizer, eu estou feliz disso e muito feliz também de estar em Paraty, que foi uma cidade que eu amo e que eu conheci aqui na década de 70, quando a gente vinha para cá, não tinha nem estrada. E aí a gente tinha que vir num barco que pegava lá em Mangaratiba e vinha parando de prainha em prainha, nessas pequenas aldeias, onde desciam pessoas, entravam pessoas, galinha, porco, enfim, mantimentos, era uma coisa assim louca, atacado por uma multidão de mosquitos, era um negócio terrível. E, enfim, mas com esse Paraty que era maravilhoso, que continua sendo maravilhoso, embora diferente, num tempo que não tinha turista, não tinha nada, mas foi aqui que eu na verdade, alguns poemas que estão aqui dentro dessa antologia foram cometidos aqui, em Paraty, nessa época. Então, enfim, é isso. É um prazer estar aqui e obrigado a todo mundo. E é isso. Obrigado, Charles. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Gregório. Eu achei engraçado que, falando do Milor, você mencionou um olhar afetuoso, né? Que é um olhar não tão óbvio assim, mas que está presente lá também. Porque nos seus poemas, na sua poesia, a gente percebe muito isso. Tem muitos poemas de amor, muitos poemas com amigos, há um tom muito carinhoso na sua poesia. Na sua comédia, por outro lado, a gente encontra muitos assim, PMs corruptos, pastores fanáticos, pessoas pelas quais eu imagino que você não tenha muito carinho. E aí, pensando nisso, eu fiz uma fórmula assim, que parece que você talvez faça poemas sobre o que você ama e faça comédia com o que você odeia. Queria saber se você concorda, se é assim que funciona para você ou não. Exatamente. Adorei essa definição. Eu gostaria muito de fazer poesia com a polícia militar, mas ela não permite. Ela não permite esse tipo de liberdade. E assim, enfim, eu acho que, no fundo, é bem parecido com isso mesmo. Mas eu tento, não sei se eu consigo, pelo menos no humor também, e eu digo aí no Porta dos Fundos, pode não parecer, mas botar afeto também. Eu tento equacionar o afeto nesse humor, tento jogar ele nessa mistura do humor, porque eu acho que só o afeto salva, só o afeto permite a gente dizer o que a gente quiser, né? A ternura acho que é um ingrediente fundamental. Então a gente não vai ver, por exemplo, no Porta dos Fundos, nenhuma crítica direta nominal. É uma coisa que a gente não faz, porque eu acho que se perde e vira uma briga. Embora a gente tenha muitas pessoas a citar nominalmente, a gente evita fazê-lo, porque eu acho que esse é o momento em que o humor deixa de ser humor e vira agressão. Outra coisa que a gente evita fazer também, eu acho que isso aí também tem um pouco a ver com esse lado da emoção, do afeto, a gente não fala de
eu pelo menos tento não falar lá dentro, tento batalhar para que a gente não ria de minorias, que a gente não ria de pessoas que a sociedade já tem o costume de rir, né? E eu acho que isso daí pode não parecer, mas é uma dimensão um pouquinho afetiva do humor. É um humor com uma consideração pessoal, né? Se uma pessoa chega para você e diz que o pai dela se matou, você pode legalmente dizer para ela, se matou porque não te aguentava mais. Você pode, isso não é um crime na lei, mas isso é um crime de gosto, vamos dizer assim. Isso é uma falta de afeto, é uma falta de humanidade. O humor, volta e meia, cai nesse lugar do ódio, do se matou porque não te aguentava mais. Cai nesse lugar perigosíssimo, que é tentador, porque muitas vezes é engraçado, né? Mas que é fronteiriço porque não tem o afeto, não tem a consideração com o ser humano, com a humanidade que existe ali naquela pessoa, né? Nem sempre eu consigo, às vezes eu perco essa medida e me arrependo, com certeza, me arrependo de não ter sido um pouquinho mais afetivo. Escrevi um texto para o Sarney, do qual eu me arrependo, porque, embora ele mereça, eu acho que, embora ele mereça, ninguém merece. Eu não sei se fez sentido, mas eu acho que é isso que eu quis dizer. Eliane, pensando nesse tema dos diferentes gêneros, né, você conta no seu livro, você fala de um dia, quando você ainda era nova, tinha 9 anos, eu acho, estava se sentindo muito mal e foi escrever um poema. E você fala disso como um momento marcante da sua relação com a escrita. Então, queria que você contasse um pouco como foi esse momento de descoberta, digamos, do poder da escrita, e desse seu trânsito, né, de poeta infantil para jornalista, ficcionista, agora memorialista. Quer dizer, que impulso é esse que te leva de passar de um tipo a outro de escrita, de um tipo a outro de texto, né? Esse dia foi, né, como tu falou, né, Miguel, eu tinha 9 anos. E eu era uma criança muito triste, assim, a infância, para mim, ela não tem aquela coisa de aqueles momentos, né, a saudade da minha infância querida, então não, a infância para mim foi um pesadelo, né? A infância é o lugar, eu acho, que a gente reconhece os nossos próprios monstros e os nomeia. Isso para mim é a infância. E para mim, até a chegada dos livros, a vida era muito árida, a vida era muito impossível. E com a leitura, isso mudou, porque eu poderia ser outras, eu poderia ser qualquer coisa, poderia ser até uma planta. E eu poderia, enfim, estar em qualquer lugar. Mas foi a escrita que me deu um corpo com o qual eu podia viver. Isso aconteceu numa manhã, era uma manhã, eu me lembro muito bem, assim, eu me lembro como eu posso me ver. Nessa manhã, era uma manhã de domingo, e eu tinha acordado mais cedo que toda a minha família. Eu sou de uma cidade do interior chamada Ijuí, no Rio Grande do Sul, noroeste do Rio Grande do Sul. E eu acordei com essa sensação, assim, caiu uma chuva fina sobre a cidade, assim. E essa chuva fina era uma chuva tão delicada, e ela caía nas pedras. Ela virava uma coisa sem saída também. E aí, naquele momento, eu percebi que se eu não criasse alguma coisa ali, eu também ia ser como a chuva que me cairia sobre as pedras. Então, a escrita, para mim, ela vem de um ato, de um movimento de vida, diante de uma pulsão de morte. E aí, o que eu faço é pegar a primeira caneta que eu tenho, que está ali, na minha casa sempre teve muitas canetas e muitos papéis, e eu começo a escrever uma poesia, que era uma poesia sobre o nascer do sol. E é uma poesia horrível, né? Uma poesia muito ruim, mas naquele momento eu entro no campo das possibilidades, né? Ao me tornar também narrativa, né? Ao me arrancar do silêncio e virar narrativa. E aí, daquele momento em diante, eu começo a escrever em papel de pão, a escrever em qualquer pedaço de papel que eu encontro pela frente.
eu vou escrevendo aquilo que eu vou sentindo e vou largando pela casa. E aí o meu pai vai recolhendo essas pistas, né, uma espécie de João e Maria às avessas, assim. E ele acaba, anos depois, fazendo um livro, né, que é o meu primeiro livro, que é muito ruim, que se chama Gotas da Infância, né? Então é assim que começa essa minha vida com a escrita. E respondendo um pouco a tua outra pergunta, Miguel, eu não, essa demanda de identidade, ela não me diz respeito, sabe? Eu estou sempre, acho que a minha vida inteira, um percurso mais de desidentidade, né? Se eu me encontro, eu em seguida me perco. E a escrita, ela cumpre esse movimento na minha vida, de registrar isso. Como a palavra, né, como eu estava falando antes, a palavra é sempre insuficiente para dar conta da vida. Eu acho que eu vou tentando achar maneiras de contar a vida, sabendo que estou condenada ao fracasso, né? Então, eu vou perambulando assim, eu sou legião, né? Charles, esse tema da aproximação entre a escrita e a vida é um tema também fundamental para a sua geração, né? E queria te perguntar, pensando nesse longo silêncio de 26 anos, esse tempo que você passou sem publicar, tentar entender um pouco isso. Porque parece que, para você, talvez, essa dimensão coletiva, né, das leituras, das performances, fosse uma parte muito central da própria escrita da poesia, né? Você podia contar um pouco para a gente como que foi o seu começo ali nos anos 70 e explicar esse longo período aí de silêncio? Enfim, o período de silêncio foi porque eu fiquei muito decepcionado quando eu fiz o Marmota e, num determinado dia lá, eu tinha uns exemplares comigo e acabaram. Eu precisava dar para alguém tinha pedido e tal. E eu resolvi ir lá no editor perguntar se tinha. Aí ele falou, se tem, veja lá. Aí eu entrei num quarto, um caminhão de livros. Aí eu falei, pô, mas qual é o sentido disso? Eu vou publicar para entulhar isso aqui, quer dizer, eu estou matando árvore e para dar de comer a cupim. Não tem sentido, né? Então, pô, mas continuei escrevendo, enfim. E é um impulso, continuei escrevendo. Aí, num determinado momento, retomei. Agora, a coisa é claro que nos anos 70, quando a gente fez o grupo e tal, isso a gente tinha uma alimentação muito grande entre nós, porque todo mundo lia para todo mundo criticava todo mundo, e essa coisa de falar a poesia e tudo, que sempre foi uma dificuldade, mas doidão dava para resolver, alimentava isso. Então, foi. Quando a Nuvem, a gente se separou, foi cada um para um lado, isso esmoreceu, e aí, enfim, ficou nesse vácuo aí, que depois os amigos... não, tem que fazer, fiz. E agora fizemos de novo aqui, espero que dê certo dessa vez, que alguém compre o negócio, que não encalhe tudo. E foi isso. Você imagina uma explicação para essa revalorização da sua geração? Quer dizer, tem uma revalorização editorial com o lançamento de vários livros de poesia reunida, né? Kozak Naif fez os livros do Cacaso, do Chacal, do Chico Alvim. Tem agora um grande estouro editorial com o livro do Paulo Leminski, lançado pela Companhia das Letras, vendeu 100 mil exemplares. Como que você entende isso? Você acha que é um interesse estritamente literário ou tem algo aí também, alguma outra coisa daquela época que se quer recuperar? Não, eu não sei. Esse estouro do Leminski, para mim, é um mistério. Eu não sei o que ele fez lá em cima. Porque poesia vender 100 mil exemplares, realmente,
É uma loucura. Eu não consigo entender. Eu acho que ele arrumou alguma coisa lá por cima. Agora, o interesse, eu não sei, quer dizer, eu acho que é um reconhecimento que eu estava falando, quer dizer, de um determinado momento de dizer, não é tão lixo assim, né? Tem algum valor e isso está sendo resgatado, imagino eu. É isso. Acho que podia ser interessante, talvez, agora a gente ouvir um pouco dos seus poemas, justamente para... Pois é, imagina aqui que a maioria das pessoas não tem a menor ideia da história, né? Então, eu escolhi algumas coisas para dar um panorama geral, né? Vim lá do início, dos poemas do início até mais atuais. Então, vou começar aqui com uns lá da época de 70, que faziam muito sucesso quando se falava. Um é o meu ginásio, que nem ginásio existe mais, né? Hoje em dia, sei lá, é colegial, sei lá como é que chama. Mas, enfim. Naquele tempo, os tarados dos jesuítas tentavam me convencer que prazer e pecado eram pega-colado. As estrelas fizeram voltas e as pontas limparam os dentes. Meu uniforme pesado criou asas, lambeu como balão. Nu de bonezinho, aprendi a assobiar. Fui passear camelos no deserto do passado. Batinas ásperas e fedorentas passaram a ser um pesadelo quase esquecido. Assim como os olhos esbugalhados de um dos fanáticos, que vinha em nome do estado de graça passar a mão na minha perna. Garanhão gordalhudo e suarento, filho da puta. Mais um? Aí vou ler mais um dessa época também. Rastafari descabeluda, penetrastes em meu coração como um tatuí. Ó gelatinosa situação. Nem cinema, nem televisão, nenhum visual apaga a imagem cavalar da tua presença. Ah, que agradável sensação de mal-estar. Você e aquele asno transmitindo medíocres novelas dentifrícias, trocando perdigotos em débeis discussões, em tristes complementos tipo Jean Manzon. Sarta dessa gaiola, vem fazer teu clássico na minha escola, vem colorir esse triste cinzol que me tonteia. Lança teu perfume embriagador sobre o meu nariz de palestino desterrado, que nesse encontro romântico tropical online, chuvas de confete e serpentina afogarão e enforcarão todos os ressentimentos, e nenhum giló murcho azedará a nossa salada frugal, colorida, apaixonada. Um mais recente. Um poema mais recente também. Um mais novo? Vamos lá. Tales que talhava bem um terno, tanto talhou que cortou o dedo. Tales continuou talhando e pôs termo ao braço tísico. Tales não traiu o corte, seguiu cortante. Cortou parte da cabeça que só pensava em tese. Aliás, Tales não pensava em tese, exercia exatamente o confrontante. Era díspare, palhares, quase surdo, nem treinável, nem tonitrante, apenas tímido, covarde, idiota, enfim, um Palermo. Quer mais um? Claro. Não sei. Vai? Pode, claro, por favor. Vamos encerrar? Pode ler. Não, porque aí, se for para encerrar, vou ler mais um. Mais um. Bom, então, eu vou ler um poema que é maior e que eu vou trabalhando ele no caminho. Então, ele vai aumentando sempre. Que é um negócio meio
enfim. Às 4 badaladas do início da Era de Aquários, os peixes enlouqueceram e abandonaram as águas em busca do espaço. Um único santo, jamais identificado, livrou-se das suas vestes, subiu aos céus e de lá proferiu a sentença. É chegada a hora da despedida, porque sua morada interior está contaminada. Os rios de Mauá, as sereias do Mississippi, as palavras do poeta estão contaminadas. As geleiras da Antártica, o sorriso da Mona Lisa, o sexo da Maria Madalena estão contaminados. Os recifes de coral, as mãos de ouriço, o céu que nos protege estão contaminados. As lembranças da infância, os acordes da Rapsódia, as tranças de Rapunzel estão contaminadas. O manto da nação, a pedra filosofal, os príncipes do Sião estão contaminados. As artérias do coração, o instinto animal, os acordes da canção estão contaminados. A estrela de Belém, a esperança no porvir, as dunas de Agadir estão contaminadas. A fonte da sabedoria, a essência da alegria, os fluidos da euforia estão contaminados. O significado da saudade, os limites da maldade, os 7 palmos da cova estão contaminados. O ar do avião, as papoulas do Afeganistão, as pílulas do Frei Galvão estão contaminadas. As águas de Guarujá, a cabeça do Ahmadinejad, as ondas do seu celular estão contaminadas. A mulher biônica, a urna eletrônica, as promessas crônicas estão contaminadas. As águas do chafariz, a carne de perdiz, os cachos do Davi Luiz estão contaminados. E ao soar as trombetas alucinógenas do 7º dia, salvar-se-ão apenas hereges, estropiados, adúlteros, feiticeiros, idólatras, perebentos, pinguços, paleolíticos, pedófilos e pulhas em geral. Gregório, talvez você pudesse ler agora os textos que você trouxe. Começar por 2 poemas do meu livro. Ligue os pontos, Companhia das Letras. Posto 9,5. Açaí, açaí. Você conhece o Valdo? Olha o mate. Valdo? Que Valdo? É o melhor mousse do Rio de Janeiro. Agora joga um spray nas minhas costas. Conheço um Valdo que morreu. Meu mousse é o melhor. O Valdo não morreu, quem morreu foi o Walter. Foi o Valdo. Empada, Praiana. Foi Walter. Sabe que açaí, no fundo, açaí. Eu acho que o nome dele era, olha, Valdo mesmo. O mate. Porra, tu, Guarapro. Ele tá com spray Guarapro no meu olho. Valdo, mate. Ele mesmo, então, morreu. Olha o mate. Para morrer, meu amigo, o mate. Basta estar vivo. Num dia ensolarado, eu disse, você pode ouvir o Big Bang até hoje. Eu li no jornal, até hoje. É um barulho ensurdecedor, eu disse. Mas como é, você disse? Como é que não estamos ouvindo nada agora? Você disse. Mas nós estamos ouvindo ele agora, eu disse. Só não estamos escutando, porque sempre ouvimos, desde pequenos. Mas se ouvíssemos agora, pela primeira vez, seria ensurdecedor, eu disse. E você, de repente, disse, eu nunca me esqueci, disse que talvez por isso as pessoas não se entendam direito. Por causa do estrondo. E nós voltamos a ouvir música. E ninguém disse mais nada. E eu pensei, talvez por isso a música... para calar o estrondo. Agora vou ler 2 textos do meu futuro livro, chama-se Put Some Farofa. Vai ser lançado em novembro pela Companhia das Letras. Xingamento. Puta, piranha, vadia, vagabunda, quenga, rameira, devassa, rapariga, biscate, piriguete.
Quando um homem odeia uma mulher, e quando uma mulher odeia uma mulher também, a culpa é sempre da devassidão sexual. Outro dia, um amigo revoltado com o aumento do IOF proferiu: brother, essa Dilma é uma piranha. Eu não sou fã da Dilma, eu fiquei mal. Brother, a Dilma não é uma piranha. A Dilma tem muitos defeitos, mas certamente nenhum deles diz respeito à sua intensa vida sexual. Não que eu saiba. E mesmo que ela fosse uma piranha, isso é defeito? O fato dela ter dado para meio Planalto faria dela uma pessoa pior? Recentemente anunciaram que uma mulher seria presidente de uma estatal na época. Todos os comentários da notícia versavam sobre sua aparência. Essa eu comeria fácil, ou até que ela não é tão baranga assim. Sick. O primeiro comentário sobre uma mulher é sempre esse: feia, bonita, gorda, gostosa, comeria, não comeria. Só que ela não perguntou em momento nenhum se alguém queria comê-la. Não era isso que estava em julgamento, ou melhor, não deveria ser. Tinham que ensinar na escola: 1, nem toda mulher está oferecendo corpo. 2, as que estão não são pessoas piores. Baranga, tilanga, canhão, dragão, tribufu, jaburu, mocreia, nenhum dos xingamentos estéticos tem equivalente masculino. Nunca vi ninguém dizendo que o Lula é feio. Tipo, o Lula foi um bom presidente, mas no segundo mandato embarangou. Não existe. Percebam que o Lula é gordinho, tem nariz adunco e tem orelhas de abano. Se fosse mulher, estava frito, mas é homem. Não nasceu para ser atraente, nasceu para mandar. Ele é xingado, mas de outras coisas. Filho da puta, filho de rapariga, corno, chifrudo. Até quando a gente quer bater no homem, é na mulher que a gente bate. A maior ofensa que se pode fazer a um homem não é um ataque a ele, mas à mãe. Filho da puta ou a esposa, corno. Nos dois casos, ele sai ileso. Calhou de ser filho ou de casar com uma mulher da vida. Hijo de puta, son of a bitch, fils de pute, Hurensohn. O xingamento mais universal do mundo é o que diz: sua mãe vende o corpo. 1, não vende. 2, e se vendesse? E a sua que vende esquemas de pirâmide? Isso não é pior? Pobres putas, pobres filhos da puta, eles não têm nada a ver com isso. Deixem as putas e suas famílias em paz, deixem as barangas e os viados em paz. Vamos lembrar, ou pelo menos tentar lembrar, de bater na pessoa em questão. Crápula, escroto, mau caráter, babaca, ladrão, pilantra, machista, corrupto, fascista. A mulher nem sempre tem culpa. Não, eu pulei um, ainda tem um, perdão. Pardon anything. Hello, gringo. Welcome to Brazil. Não repara a bagunça. Don't repair the mess. In Brazil, we give 2 beijinhos. Em São Paulo, just 1 beijinho. If you are in Minas, it's 3 beijinhos para casar. It's a tradition. You don't give 3 kisses, you don't marry in Minas. In other places of Brazil, you can give how many beijinhos you want. In Rio, the beijinho is in the shoulder. The house is yours, fica à vontade, tá? Qualquer coisa é só gritar. Shout, mas keep calm. Como é que fala keep calm em inglês? Como é que se fala? Here the things demoram. It's better to wait seated. Everything is atrasado. It's like subentendido that the person will be atrasada. For a meeting, it's meia hora. For a party, it's 2 hours. For a stadium, it's 1 year. For the metro, it's forever. Never say you are a gringo. Yes, people love gringo, but people also love money, and gringos have money, so people vai cobrar de você mais money because you are gringo. So say you are from Florianópolis. People de Florianópolis look like gringo, and they have a strange sotaque igual like you. So people will believe you are from Florianópolis. Politics is complicated. We don't like Dilma because of corruption, but I think she don't rob. But people from PT rob, and Dilma don't do nothing to stop people robbing, but politics is complicated. Try this muqueca, now put some farofa. Try this açaí, now put some farofa. Try this chicken we call a passarinho because it looks like a little bird. Now put some farofa. Now put some ovo inside the farofa, mixed with some banana. Delicious. You don't have farofa in your country? You know nothing, you innocent. I'm Catholic, but I'm also Buddhist, and I'm a son of Oxóssi. How do you say Oxóssi in English? It's the brother of Ogum. Ogum. You don't know Ogum?
like they are guerreiros, guerreiros. And my moon is in Irish, ou seja, imagine the mess. Try this chiboquinha, it's cachaça with canela and honey. Try this jurupinga, it's cachaça with wine. Or maybe it's wine and sugar, nobody knows, it's delicious. Try this soltinho da Bahia, it's organic. I only smoke when I drink, but the problem is I drink a lot. Try this brigadeiro, try this brigadeiro, it's called larica. Now put some farofa, delicious. This cup passed really fast. Volte sempre, come back always. Fica lá em casa. We're family now. You like that? You can keep it. It's yours. Faço questão. I make question. Go with God. And desculpa qualquer coisa. Pardon anything. A gente tem mais 15 minutos de mesa. Queria pedir para a Eliane ler agora os trechos que ela separou e depois vou tentar fazer uma rodada final com as perguntas que chegaram aqui da plateia. Eu vou ler um trechinho, um pedaço daquele capítulo onde eu conto esse momento da minha primeira poesia e depois eu vou ler só o primeiro capítulo do meu romance, que só tem uma página. O primeiro capítulo. Esse capítulo chama A Invenção da Escrita. Os domingos me mastigam desde pequena. Não só a mim, eu sei. Sinto que adivinharíamos os domingos mesmo se eles não tivessem sido inventados. Acredito que aquele homem que deixou impressa sua mão, uma mão com um minguinho torto na caverna de chover, mais de 30 mil anos atrás, fez o gesto num domingo. Fantasio que ele precisava ter certeza de que existia e forjou uma marca que atravessou o tempo. E foi num domingo que eu escrevi pela primeira vez, para não morrer. Se antes eu tinha escrito porque matei, dali em diante eu para sempre escreveria para não morrer. Lembro nos detalhes. Acordei muito cedo com a sensação de que minha alma pesava tanto que a qualquer momento eu seria puxada para o centro da terra, tragada pela força da gravidade. Olhei pela janela e vi a chuva fina pousando com delicadeza desperdiçada sobre a cidade feia que ainda dormia. Eu queria atravessar a janela e me misturar à chuva. Pressenti que se não fizesse algo radical, me partiria nas pedras da rua. Peguei uma caneta e um papel e comecei a escrever o que pensava ser uma poesia sobre o nascer do sol. Eu tentava fazer o que tentaria fazer pelo resto dos dias, arrancar beleza onde parecia não haver nenhuma. Tinha 9 anos. Até então eu percebi um mundo como uma noite sem lua. Meu corpo era fluido, sem formas definidas, esparramado pelo espaço. Quando virava carne, eu doía. A palavra escrita me encarnou em um corpo onde eu podia viver. O corpo, letra. Ao fazer marcas no papel com a ponta dura da caneta, entrei no território das possibilidades. As manchas da minha pele primeiro rarearam, em seguida desapareceram. A literalidade que assinala meu estar no mundo, fazendo de mim uma geografia em que os sentimentos escavam, quase mortes, encontrou uma mediação. Pela palavra escrita, eu tornava-me capaz de transcender o concreto, transformar a impotência em potência. Quando me tornei repórter, tentei fazer da minha escrita um espelho amoroso, no qual as pessoas cujas histórias eu contava pudessem se enxergar, descobrir-se habitantes do território das possibilidades e viver segundo seus próprios mistérios. Ser contadora de histórias reais é acolher a vida para transformá-la em narrativa da vida. É só como história contada que podemos existir. Por isso escolhi buscar os invisíveis, os sem voz, os esquecidos, os proscritos, os não contados, aqueles à margem da narrativa. Em cada um deles, resgatava a mim mesma, me salvava da morte simbólica de uma vida não escrita. Toda história contada é um corpo que pode existir. É uma apropriação de si pela letra marca de sua passagem pelo mundo. O ponto final de quem conta nunca é fim, apenas princípio.
Cada vez que parto para o mundo que é o outro, incluo no espaço-tempo um domingo. Acredito que não se pode conhecer uma pessoa, um grupo, uma aldeia, um país, sem habitá-lo por ao menos um domingo. Esse desgarçado em que nossas ausências gritam e o silêncio ensurdece. Se o sábado é uma ilusão, o domingo tem dentes. E foi num domingo que eu nasci como palavra. Esse parto eu mesma fiz. Desde então, parto para continuar íntegra. Eu partida de partida. Esse é o primeiro capítulo do meu romance Uma Duas. A risada do braço, o sangue saindo pela boca do braço. Quantas vezes eu já me cortei? E a voz da mãe no lado avesso da porta. Laura. Rasgo mais uma boca. Meu sangue garoa junto com a voz no piso do quarto. Laura. Minha mãe sempre foi assim. Ela sempre sabe o que estou fazendo. Começo a escrever esse livro enquanto minha mãe tenta arrombar a porta com suas unhas de velha. Porque é a realidade demais para a realidade. Eu preciso de uma chance. Eu quero uma chance. Ela também. Quando digito a primeira palavra, o sangue ainda mancha os dentes da boca do meu braço. Das bocas todas do meu braço. Depois da primeira palavra, não me corto mais. Eu agora sou ficção. Como ficção, eu posso existir. Essa é a história. E foi assim que se passou. Pelo menos para mim. A gente tem mais 5 minutos só de mesa. Chegou aqui uma pergunta para a Eliane que eu vou jogar para os três, da Júlia. Ela fala, você já disse que a escrita é um tipo de possessão. Você precisa se descontrolar para escrever? E aí eu lembrei também de uma sessão, de uma parte do primeiro livro do Gregório, que é toda sobre poemas com drogas, né? E o Gregório, não sei se vocês repararam, está usando uma meia hoje com uma folha ali. Que algumas pessoas aqui talvez conheçam bem, e que era também muito importante, né, ali na época da década de 70, enfim. Então, queria saber de vocês se vocês precisam se descontrolar em alguma medida para escrever, seja via uma possessão ou por outros caminhos. Começa de lá? Claro. Você veio com essa meia, acho que você... Me explanou, cara. É o seguinte, não, eu acho que escrita é uma coisa mais, pelo menos para mim, mais cerebral e não combina muito com psicotrópicos, não. Eu acho que sim, eu acho que quando tem essa escrita que é interessante, eu acho que é interessante para o artista experimentar outros estados, né, outros estados de percepção, mas o momento da escrita, eu acho que ele pelo menos para mim, tem que ser posterior. Ele tem que ser já digerido, né? Aquilo lá, depois que já passou, pelo menos, eu acho, né? Não sei. Mas eu não sei se eu entendi a pergunta. Mas não só as drogas, né? Você tem uma parte do seu livro também que chama Epifanias para colar na geladeira. Então tem essa ideia do arrebatamento, né? O Pierre Goulart fala, por exemplo, do espanto, que sem um momento de espanto ele não faz poesia. Para você é mais ou menos assim também? Eu acho que parte é um ótimo ponto de partida. O espanto, a surpresa, não é? Eu acho que esse tipo de sentimento eu acho que vocês são muito inspiradores, com certeza. Mais do que um estado psicotrópico, com certeza, né? Porque eu acho que, sobretudo, a lucidez, né, é importante. As pessoas, às vezes, acham que o humor mesmo se faz de uma maneira... Quando as pessoas falam, por exemplo, do Monty Python, que é maravilhoso, Monty Python tem um humor louco, ensandecido, e o humor tem uma coisa de loucura, né? Em geral, as pessoas acham que o humorista é um louco, mas ele é, sobretudo, em geral, os bons, pelo menos, são lúcidos, extremamente lúcidos, como o Milor, sobretudo. Então, acho que a lucidez é um traço fundamental para mim, do humor e da poesia também. Eu acho que
você precisa estar num estágio profunda, mais profunda lucidez. Mesmo que, para essa lucidez, você tenha que usar psicotrópicos, no caso. Eliane, que possessão é essa que você experimenta? Para mim, a escrita passa por um habitar-se, que também passa por um desabitar-se. Né? Na reportagem, por exemplo, a gente precisa fazer um movimento que é muito grande e que exige muito da gente, porque quando a gente fizer o caminho de volta, a gente não vai mais ser a mesma. Esse movimento, ele é justamente um desabitar-se. Tu precisa se esvaziar daquilo que tu é, da tua visão de mundo, dos teus julgamentos, né, porque o jornalista não é juiz, dos teus preconceitos, para o mais vazio possível e em busca do mundo que é o outro. E ao fazer o caminho de volta, empreender esse caminho preenchida por essa outra história, por esse outro estar, ser e estar no mundo que é o outro. Na ficção, né, que foi a minha outra experiência mais recente, isso também existe, mas é de uma outra maneira. Tu precisa fazer um movimento interno também, que é se desabitar, para ser habitada pelos outros de si, pelos outros que moram nos teus abismos. Né? Eu adoro literatura de terror, cinema de terror, aliens e tal, possessões de todos os tipos. E eu achei a coisa mais assustadora de todas é ser possuído por si mesmo, que eu acho que é o processo da escrita. Charles, como que é esse momento inicial para você em que nasce um poema? Eu ouço vozes. E, independente de estar drogado ou não, eu ouço vozes. É igual psicopata, entendeu? De vez em quando o negócio entra, pum, sem controle. Depois você, lúcido, vê o que sai dali. Mas sim, incorporo sim. Talvez para encerrar a gente pudesse ouvir um último poema seu. Você trouxe vários aí que não foram lidos. Eu? Para fechar. Vou fechar com rapidinho, então. Que também era desses últimos. Entulhos nós temos aos montes. Cacos, fios, conexões, pedras, rebocos, vergalhões, pregos, sarrafos, espetos, ponteiras, grades, ferrugens, mágoas, culpas, medos, angústias, lembranças, arrependimentos, vaidades, desilusões. Assim sendo, diz que entulho, jogue tudo numa caçamba canção e saia a flanar leve como um naco de isopor. Muito obrigado. Eu queria lembrar que o Charles, a Eliane e o Gregório vão estar aqui na tenda dos autógrafos assinando os livros deles. Então é isso, uma boa Flip para todos. Muito obrigada.